e conta essa parte do dia, Mas o antes dia da disso, quem morte. que era o Bussunda no Caceta e Planeta? Como vocês conheceram? Quem é Vamos, esse vamos. cara? O Bussunda era uma figura completamente relaxada e desleixada, tal. Era isso mesmo que Quando a gente aparecia? conheceu o Bussunda, quando vocês conheceram, já até tomava banho. Vocês pegaram A ele gente pegou na um planta. Bussunda tinha um dente verde, cara, um cabelão enorme, sabe? E assim, o quarto do Bussunda, ele tinha uma pilha de revista pornô. E na época, assim, tava na época o auge da Playboy, mas a revista dele não era Playboy. A mais light era Internacional, era Nossa, só, aquela sabe? Era uma revista ginecológico. ginecológica, Exatamente, eu sabe? lembro. Então ele tinha uma pilha enorme, era tudo largado. Ele tinha um aquário com um peixinho, e o aquário era turvo, sabe? Tudo, O água peixe fazendo completamente sinal verde e tal, não sei o que. Aí uma vez alguém com pena do peixe resolveu limpar o aquário, botar ele numa água limpinha. O peixe morreu, cara. O peixe falou, cara, eu tava acostumado com isso, cara. Como assim você limpa, meu? O peixe morreu. Então o Bussunda era um cara completamente relaxado, completamente tranquilo e muito à vontade. Não só quando ele estava criando, quando ele estava no palco, quando ele estava gravando, entendeu? Aquilo não era problema para ele. Aquilo que eu ficava em casa estudando, não sei o que, para fazer, para não. Ele não tinha problema. Ele ia relax e fazia. Então era um cara que o humor estava muito na vida dele. A gente eu conheci o Bussunda na praia, quando o Madureira me apresentou a galerinha e tal. E, porra, o Bussunda já era uma figura divertida, engraçada, assim. E até vendo agora aqui no documentário, eu vi uma coisa que eu não conhecia, que ele falando assim, que quando a gente chamou ele, e ele falou, ele foi chamado por ser engraçado, mas ele falava, mas eu não apresentei nenhum texto, eu não provei que era engraçado, entendeu? Eles me chamaram lá e tal, eu fiquei, e só vim escrever Não tempo teve uma depois. avaliação? Deixa eu ver o que você escreve. Não, a gente chamou porque achou que ele era um cara engraçado, divertido, não sei o quê, entendeu? E aí ele falou, eu não me toquei que ele ficou tanto tempo sem escrever até começar a produzir para Era revista e legal tudo mais. ter ele no grupo porque ele é engraçado. Era uma figura, entendeu? O cara contribuía, falava merda, a gente anotava as merdas que o cara falava, e aí transformava em texto e tudo mais, entendeu? Então ele era essa figura. O disco Preto com Buraco no Meio, se você pegar, a maioria das músicas são letras do Bussunda. Ah, é? A maioria, que ele já tinha algumas letras lá, e quando chegou essa ideia, ele falou, pô, tá aí, eu tenho umas letras aqui. A gente falou, porra, beleza, o Mu Shebab, que era o produtor musical da gente, ele fez as melodias das músicas, enfim, e criou-se um produto que era inédito, porque as pessoas estavam acostumadas a ouvir paródia Era musical, muito e forte não a paródia música mesmo. inédita de humor, de humor. né? Entendeu? Então isso, aquilo colocou a gente num outro lugar. E o Bussunda sempre foi assim, sempre muito tranquilo. A gente tinha uma divisão de trabalho, que era assim, te falei, segunda e terça a gente escrevia, a gente gravava. Terça, quarta e quinta quarta, quinta e sexta a gente escrevia, tá? E o nosso processo era assim, na parte da manhã a gente se juntava numa sala, como se fosse uma agência de publicidade ou alguma coisa assim, um jornal, não sei bem, uma mesona, uma mesa quadrada onde cabíamos nós 7, e começava, puxava, um jogava um assunto, o outro botava uma piada, o outro acrescentava alguma coisa, e sempre tinha alguém anotando os punches, né? Beleza. Então a gente saía para almoçar, quando voltava distribuía aqueles rabiscos entre os grupos, que eram duplas ou triplas, no caso assim. Virava meio duplas ou triplas? Ficava. O normal era eu, Beto e Bussunda escrevermos juntos, o Marcelo escrevia com o Hubert e o Cláudio e o Reinaldo escreviam juntos, e eles faziam a redação final. Então, no fim das contas, tudo que era escrito passava por eles que faziam o link com a produção, tá? Então, era assim. Então, quer dizer, o Bussunda fazia parte ali do nosso grupinho. De tarde a gente ia, escrevia e tal. Você estava bem próximo dele sempre? Sempre bem próximo, sabe? A gente ficou, enfim, era amigo do grupo todo.
mas tinha uma relação já forte já com o Cláudio Manuel já de tempo, o Madureira por conta de estudar e tal. O Hubert e o Reinaldo realmente eram as figuras que vieram do Planeta Diário, que a gente tinha menos intimidade, que depois com o tempo, né, depois desse tempo todo, virou todo mundo muito brother, né? Mas o Bussunda, ele foi inclusive padrinho do meu filho caçula, sabe? E é engraçado, porque ele era judeu, né? Entendeu? Ah, é? O Bussunda é de família judaica. Caramba! E a minha mulher fala assim, não, eles vão ter que ser... o João, o padrinho, é o Cláudio Manuel e Maria Paula, e o Antônio, o caçula, é o Bussunda e uma amiga nossa, Yara Figueiredo. Mas, enfim, o Bussunda teve que... E a minha mulher, a Ana, ela falou assim, eu falava, Ana, mas não vai dar, cara, o cara é judeu, o Cláudio é ateu, como é que você quer esses padrinhos? Não sei que tal, botou os caras para fazer curso de padrinho de igreja católica, aí eles iam para igreja, aí o nome do Cláudio é Cláudio Besserman Viana, lá na igreja ele só escrevia Cláudio Viana, deixava o Besserman de fora. Entendeu? Foi divertido, cara. Caramba. Enfim, uma relação muito próxima, muito intensa, que tinha no trabalho e fora do trabalho. A gente viajava junto. Já no meu primeiro casamento, as primeiras férias com grana, pô, vamos pro Caribe, aí umas famílias, eu com o Joaquim pequenininho e Bel, mãe do Joaquim, e o Bussunda, Angélica e a Júlia, pequenininha. A gente, porra, foi a Curaçao, a Bonaire, fomos a várias ilhas lá, República Dominicana, enfim, Bahamas, fomos a Bahamas, fomos a Caimã, que era engraçado quando a gente foi nas Ilhas Caimã, que, porra, é um paraíso fiscal, né? É. Então a gente falava assim, todo brasileiro que a gente já vai no rua, esse cara... Esse cara tá veio e aqui, escondia a grana. E eu pensava assim, e esse cara deve estar achando que a gente também tá aqui pra esconder. Os caras do Cassino estão aqui pra esconder a Porra, grana. tá vendo? Os caras estão ganhando grana, estão até com grana aqui, né? E Caimã não tinha, era só viagem e tal. Então tinha uma relação assim, Que não era só de trabalho, muito íntima. Teve um momento que aí o pai do Bussunda faleceu, e a mãe dele ficou muito solitária, muito infeliz e tal, e o Bussunda incorporou ela nas viagens de férias da gente, né? Então viajava a gente, sei que o Bussunda encontrava com a mãe, sei que. E aí teve uma situação que a gente passou numa aduana, que a gente chegou na fronteira e, por aquela pilha de passaporte da família toda, não sei o que e tal, e foi lá a Helena apresentar para o cara, sei que, aí o cara olhava, Helena Besserman Viana, tal, beleza, botava. Aí, Hélio Couto Filho, tá, aí, quem é Cláudio Besserman Viana? Ele queria saber quem era a mãe dele. É um dos maiores humoristas do Brasil! Foi isso que o cara perguntou, não. Não era bem essa pergunta. Como assim? Quem é você pra perguntar quem é? Que legal. É mãe, né, cara? Porra, total, cara. Então, porra, era muita intimidade, entendeu? A gente tava sempre juntos, depois separei, conheci Ana, casei com Ana, tivemos filhos, e aí a relação se reconstruiu com essa nova família. E aí o Bussunda comprou uma casa na Serra. Ele sempre solteirão, ele? Ele sempre solteirão? Não, é casado com a Angélica, né? Mãe da Júlia. A gente, quando o Bussunda casou, o Bussunda começou a namorar a Angélica, a gente estava fazendo shows, entendeu? E eu tinha conhecido o Bel, enfim, a gente estava já casado. Por isso que a gente nem curtiu, cara, a fama. Entendeu? Nem saboreou, sabe? Já tava casado e... Exatamente, entendeu? Quando tava fudido, tava solteiro. Quando tava com grana, porra, casado, mesmo. Porra, não tivemos essa coisa assim, essa geração. E não comemos ninguém. Essa geração de stand-up que agora tem que aí pintou Maria Comédia, total, né? Entendeu? Maria ri com as outras, né? Pois é, entendeu? A gente não pegou isso, né? Porra, tem gente que vai morrer com doença venérea aí do stand-up. Não sei se você tá sabendo aí. Os caras não perdoam, não.